Eu cheguei na igreja e resposta da oração. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Igreja, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. A direção que nós temos esse ano é falar sobre renovação espiritual, né? Nós estamos caminhando debaixo dessa direção, caminhando sobre essa palavra. E essa noite eu quero compartilhar com a igreja uma das áreas que nós precisamos ser renovados, que é renovação na mente. Então, se eu posso dar um tema para essa mensagem, o tema da mensagem dessa noite é renovação na mente. Amém? Mente renovada. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, Romanos 12, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos ensina assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vou dizer assim. Quando nós olhamos esse texto de Romanos, pelo menos para mim, eu fico com uma seguinte impressão. Eu lembro da história de Paulo, e vem à mente a história de Paulo. O contexto da narrativa bíblica, que nós vamos fazer uma leitura, para que nós possamos realmente aprofundar e eu consiga entregar aquilo que Deus compartilhou comigo. Mas quando eu leio essa parte de Romanos, me vem à mente Paulo escrevendo assim, que nós, mas ele diz assim no versículo 2, que não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente. Paulo, quando ele entra na narrativa bíblica, lá no livro de Atos, ele é apresentado para nós como um perseguidor da igreja, alguém que queria destruir os cristãos. Ele era um adversário do povo de Deus. Aí agora Paulo, ele escreve que nós precisamos ser renovados, e a renovação da mente. Que coisa! Às vezes eu fico meio confuso, eu falo, só Deus realmente não tem outra figura para fazer isso. Alguém que perseguia, alguém que era um adversário, agora passa a ser um aliado. Alguém que passa a ser incluído, agora alguém passa a ser inserido. E isso me leva a ver, isso me leva a crer. Isso me leva a crer. Assim, sem sombra nenhuma de dúvida, que Deus, quando Ele quer e nós permitimos isso, Ele faz uma transformação total na nossa vida. E nós, na verdade, Deus, Ele sempre quer. Nós aqui, muitas vezes, colocamos barreiras naquilo que Deus quer fazer. Mas Deus quer fazer uma transformação na nossa vida. Quando nós olhamos a história desse homem, nós vemos o contexto que ele é apresentado para nós. Eu quero convidar a igreja a abrir no livro de Atos, lá no capítulo 8. Quando Paulo ele entra na narrativa bíblica, ele está consentindo a um apedrejamento. Ele já aparece na narrativa bíblica consentindo na morte de um cristão, que é Estevão, e a Bíblia diz claramente que Saulo consentia na morte de Estevão. Você consegue imaginar isso? Alguém que está vendo uma outra pessoa, um outro ser humano sendo apedrejado, ele diz assim, estou feliz com o que está acontecendo. O sentimento de Paulo, a narrativa bíblica deixa bem claro. O sentimento de Paulo, o sentimento dele, ele consentia na morte de Estevão. O sentimento dele foi de alegria. Será que hoje, se a gente trouxer só esse pedaço, de você ver alguém sendo apedrejado, mesmo que você não conheça a pessoa, para nós vai ser o quê? Uma indignação. Meu, como é que pode? Como é que as pessoas podem fazer isso? Até lixamento. Quando a gente se depara com lixamento, até na televisão, a gente fica indignado. E Paulo, vendo Estevão sendo apedrejado, a Bíblia diz claramente que ele consentia, e eu quero ler essa passagem com os irmãos. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1,
Diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início a uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, e depois voltou para Paulo, queria destruir a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e mulheres, lançando na prisão. Olha que homem feroz. Homem que se movimentava baseado na lei. Estava totalmente preso no judaísmo. Esse homem agora, nós lemos, o que lemos agora em Romanos, condiz com esse primeiro homem, esse velho homem, essa velha natureza? Natural que não. Natural que causa para nós um certo espanto. Mas agora, irmãos, nós sabemos a palavra, nós conhecemos o texto, Paulo vai ter um encontro com Jesus. Mas tem um detalhe. Toda perseguição, quando Deus permite uma perseguição na nossa vida, eu vou chamar essa perseguição, eu vou mudar essa palavra para provação. Deus nos coloca diante de uma prova. Tiago, escrevendo, ele diz assim: meus irmãos, Tiago capítulo 1, você não irmão, pode não terminar por todo. Mas lá em Tiago diz assim: meus irmãos, tem por motivo de toda alegria o passado por várias provações. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Por passado por várias provações, sabendo da provação, sabendo que provação da vossa fé, uma vez consumada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e inteiros, em nada deficientes. Ou seja, Tiago nos ensina que quando vem a luta na nossa vida, Deus ele quer que nós nos mantemos firmes, perseverantes na fé. Então, me leva a crer que Deus usou esse personagem, ainda Saulo, ainda como velha natureza, para atacar os cristãos, para que eles pudessem se dispersar, porque a Bíblia deixa bem claro que todos se dispersaram dentro dos apóstolos, todos se dispersaram. Agora nós vamos entrar dentro do contexto que Jesus falou: ide e pregar o evangelho, porque nós estamos aqui juntos. Mas se dispersar, cada um de nós aqui, nós vamos caminhar em direções diferentes. Mas nós estamos com a palavra e o Espírito. Então a tendência é a nossa pregação continuar. É isso que a narrativa bíblica está nos ensinando. Deus nos falou a vida desse homem, Saulo, para atacar os cristãos. Eles dispersaram, deixa bem claro isso no texto, mas Deus tinha um plano, tinha um propósito, tanto para a sua igreja aqui no primeiro século, quanto na vida de Saulo. Deus tinha um propósito. Nada que acontece, a Bíblia deixa bem claro que não cai um fio de cabelo na nossa cabeça, muito menos uma folha da água, se Deus não quiser. Então Deus ele tinha os seus propósitos, ele tinha as suas maneiras. E nós começamos a ver isso logo na sequência. Eu quero convidar os irmãos aqui no capítulo 9, para que nós possamos entrar numa dinâmica. Eu vou pular alguns versículos, até que a gente possa não se tornar repetitivo, e é um texto que é muito conhecido nosso. Então, em Atos, no capítulo 9, eu quero convidar os irmãos a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. O contexto diz assim, que Paulo, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Nós conhecemos a história, isso está nos primeiros versículos do capítulo 9. Ele tem um encontro com Jesus. Paulo fica cego. Deus dá uma palavra para o seu discípulo Ananias, manda que Ananias vá para Paulo, e Ananias, impondo as mãos sobre Paulo, o batizou. E Paulo restaurou a visão. Mas no versículo 15, quando eu repetir, para que os irmãos deixassem aberta, a palavra de Deus diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá a este homem, para mim, um instrumento escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel.
Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu gosto desse versículo 16. Eu vou mostrar a ele, eu vou repetir esse versículo. Pois eu mesmo, o próprio Deus está falando para Ananias, Jesus. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Estou falando. Pois você gosta de coisa sofrida? Não, irmão. Sabe o que acontece? Nós precisamos parar de querer tudo muito fácil. Tudo que é muito fácil, você não dá valor. Vai embora fácil. A tendência é você não dar valor. Vem fácil, vai fácil. Agora, se você batalhar, você está interessado em comprar um carro, você botou isso como um propósito, você vai orar, a gente lá, você vai guardar dinheiro para a entrada, você vai honrar esse carro. Você vai guardar esse carro, você vai fazer de tudo por esse carro. Mesma coisa pela sua casa, os que estão querendo casar pelo seu casamento, não, eu quero casar, mas não tenho dinheiro, então nós vamos trabalhar, nós vamos orar, o casal, para poder construir. Então, é isso que o Senhor está falando. Ele nos coloca, pelo mesmo texto que eu li agora para vocês, de Tiago, as provações. É o que o Senhor está falando aqui para mim. Eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele. Sou eu que dobro o coração. O que Jesus está falando aqui para Ananias é assim: o seu coração está endurecido, mas fica tranquilo. Eu tenho meios de fazer dobrar. Você é uma pessoa que não consegue perdoar? Eu vou te fazer perdoar, eu vou te dobrar. Eu vou fazer você chegar no ponto que eu quero. É como se fosse uma canção. Eu estudei música durante um tempo. Você entra, cristão, você está em Lá maior. Deus já está aqui em dó. É natural e não vai casar os acordes. Deus está numa visão, você está em outra. Ah, Deus sabe como é que ele faz? Ele vai te apertando. Ele vai te apertando. Você vai passeando pelas notas musicais. Quem é levita sabe. Ah, mas você vai chegar no ponto que ele quer. Você vai chegar no dó maior. Daqui a pouco você e Deus, vocês estão na mesma linha harmônica. É o que Deus está falando aqui para Ananias. Ananias, só me obedece. Vai lá, impõe as mãos sobre esse homem e o resto, Ananias, deixa comigo. Eu vou contar para ele quanto importa sofrer. Muitas vezes nós achamos assim: deu problema, ixi, para aí, ó. Deus não está nisso. Nós achamos, isso é engano no nosso coração. Nós achamos que Deus só está na situação se está tudo bem. Se está tudo bem, céus abertos. Você vem, sapatinho de fogo, glorifica, ora em língua, sai pulando, abraça o pastor, glória a Deus, deu tudo certo. Você não sabe, é a resposta da oração. Mas levantou um problema e pode parar. Deus não está nisso. Isso é coisa do maligno. Não. Às vezes Deus não permite na minha e na sua vida se levantar uma situação. Amém? Até aqui, a igreja está compreendendo? Amém. Então, quando nós entendemos essa visão, essa perspectiva que Deus nos apresenta, nós saímos muito mais maduros e fortalecidos. Amém? Eu quero convidar os irmãos a avançar a leitura. Vamos em Gálatas, no capítulo 1. Vamos um pouquinho mais para frente. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11, Paulo, ele começa a fazer uma narrativa aos irmãos de Gálatas, aos santos de Gálatas. Ele começa a falar um pouco da sua construção, um pouco da sua história. A partir do versículo 11, olha só, Gálatas 1, versículo 11, Paulo escrevendo diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Versículo 13. Porque vocês ouviram qual foi o meu passado. Olha o que Paulo está falando. Vocês ouviram qual foi o meu passado.
meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, contra o judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério, nós vamos ver na perspectiva da palavra. Mas quando Deus, versículo 15, mas quando Deus me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é Pedro, e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro apóstolo, a não ser Tiago e como sempre. Até aqui, irmãos. Agora, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele começa a falar um pouco da narrativa da sua própria história. Vocês conhecem a minha história, vocês sabem o meu passado, vocês sabem tudo aquilo que eu fiz, mas Deus, agora eu coloco uma vírgula. Mas Deus, quando me separou, ele já tinha me predestinado para ser apóstolo, eu que não sabia, ele começou a construir uma nova história. Mas ele dá uma informação aqui, para mim e para você, que é muito importante, que é o tema da nossa pregação. Nós introduzimos com Romanos, que fala da renovação da mente, mas aqui em Gálatas, ele fala assim, versículo 15, versículo 14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, levaram vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus me separou, antes de nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Olha só, Paulo, ele está no judaísmo pelos pais. Vocês estão vendo? Como muitas das vezes, nós demoramos a ter uma renovação da nossa mente por conta dos nossos pais. Aqui mesmo, nós vamos ligar para em Colossenses, que nós vamos falar uma coisa. Colossenses, Paulo escrevendo, diz assim, que nós fomos transportados de fé das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Só que esse transporte de reino, nós continuamos na mesma casa, usando as mesmas roupas, com o mesmo ciclo de amigos, ou seja, nós mudamos de reino espiritual, mas materialmente nós estamos inseridos no mesmo cenário. Isso nos faz cauterizar nossa mente. Não há uma renovação da nossa mente. Por quê? Porque não mudou o cenário, mudou o Espírito. Nós recebemos o Espírito da verdade. Nós recebemos o Espírito Santo. Mas dentro do cenário, do contexto na qual nós vivemos, nós estamos dentro do mesmo cenário. A nossa mente continua a viver dentro do mesmo contexto. Nós não renovamos a nossa mente. Nós continuamos presos nas tradições dos nossos pais. Vou dar um exemplo dessa semana. Amanhã é sexta-feira santa. Não pode comer carne. Não pode comer carne. Porque é sexta-feira santa. Você entendeu? Nós estamos presos no quê? Na tradição. Às vezes você demora para ser libertado, chega na Páscoa. O ovo. Quando nós estudamos a palavra, nós entendemos que a Páscoa não tem nada a ver com o coelho. Irmãos, o coelho não tem ovo, nem a coelha. Nós estamos presos. Olha, a igreja está conseguindo acompanhar? E nós não conseguimos renovar nossa mente. É o que Paulo está escrevendo aqui em Gálatas. É o que Paulo está escrevendo. Ele fala claramente, pelo contexto dos meus pais, fui levado ao judaísmo, mas eu levava vantagem a muitos da minha idade, porque eu era extremamente zeloso. O judaísmo levava o quê? A perseguição da igreja. Então, pela cultura, por onde Paulo foi concebido, ele ficou preso nesse contexto. E ele está explicando claramente aqui para nós. Então, e ele diz claramente, vocês ouviram falar de mim, vocês lembram do meu passado, vocês sabem quem eu era. Mas Deus, pela graça, pela misericórdia, pela renovação, pelo sangue, eu fui liberto. E aí, nós começamos a ver essa nova construção. Irmão, nós precisamos orar e colocar diante de Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar, Senhor, renova minha mente, me liberta. Eu não quero ficar preso.
nas tradições. Eu vou dar um exemplo para a igreja. Vou dar um pequeno testemunho, mas bem rápido mesmo. Todo ano, eu tenho dificuldade com a minha mãe por conta do Halloween. Olha só, a minha filha estuda numa escola que não tem tradição cristã. Então eles promovem esses eventos, porque escola particular, eles promovem todo tipo de evento para poder atrair as crianças, colocar na internet, mas sempre tem um evento. Nós não deixamos a nossa filha aí, nós, eu digo, a minha esposa e eu, não deixamos a nossa filha participar do Halloween. Todo ano a minha mãe levanta e fala, mas o que tem? O que tem? Gente, é uma coisa da escola. Vocês não querem deixar a menina participar? Ah, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Está vendo, meu? Não tem nada a ver. Todas as crianças vão. Aí, esse ano, eu falei assim, mãe, quero falar para a senhora, tem muita graça, por favor. Quando eu e o meu irmão, quando nós éramos crianças, nós íamos no Halloween? Ah, não, eu nunca deixei. Eu falei, então, porque toda vez, todo ano, a senhora insiste para ela. Nós não vamos no Halloween, nós não participamos do Halloween. Se lá no futuro ela quiser participar, é uma decisão dela. Mas enquanto ela estiver sobre a minha autoridade da minha esposa, ela não vai participar. Mãe, eu, por favor, vou pedir para a senhora, por favor, me respeita e não toque mais nesse assunto. Eu gostaria que a gente não entrasse mais nesse assunto, porque toda vez, todo ano, eu tenho que entrar nessa questão da senhora. Logicamente, a minha filha ouvindo, é natural. Tá vendo, pai? Até a avó falou, pai. Pai. Aí, logicamente, a criança está passando, não é? Mas a minha mãe está presa no quê? Numa tradição, numa festa que não tem nada a ver conosco. E ela quer, porque quer, que eu falo, mãe, eu acho que eu espero em Deus que esse ano agora, 2024, vamos chegar nesse período, nessa festa pagã, ela não venha com essa história. Eu espero em Deus que vocês me ajudem em oração. Mas, entende, igreja? O que é renovação da mente? É nós nos libertarmos dessa tradição. É nós começarmos um algo novo. É nós esquecer realmente, agir como Paulo fez. Essa noite eu quero falar muito sobre esse personagem. Porque ele tem muito para nos ensinar. No Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas, praticamente quase todo o Novo Testamento. Então, nós precisamos ter ele como exemplo e trazer esse modelo para a nossa vida. O homem que era perseguidor, que era assassino, que nós conhecemos a história, mas quando teve encontro com Cristo, esse homem começou a ser transformado. Ele começou a ser transformado. Ele começou a ser lapidado. Eu gosto dessa palavra lapidado, porque a lapidação não é um processo que começa e termina rápido. Ele é aos poucos. Quem entende de lapidação, você vai lapidando aos poucos. Você vai, tira um pouco aqui, tira um pouco ali. Aí você olha, a forma ainda não acabou. Tira mais um pouco, até que vai ficar perfeito. Amém? Amém. Então, irmãos, isso é muito importante para nós. Vamos continuar caminhando na palavra. Quando nós temos essa renovação em Cristo, e Paulo escrevendo no Novo Testamento, ele usa muito essa expressão em Cristo. Em Cristo. Outras vezes ele diz assim, no Senhor. Tem alguns teólogos, estudiosos, que dizem que Paulo escreveu essa expressão em Cristo e no Senhor, no Novo Testamento, uma base de 147 vezes. Então, isso me leva a crer que parece que é uma obsessão de Paulo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Mas eu vejo isso é um entendimento do branco, não está na palavra. E ele se torna repetitivo nesse contexto de em Cristo, até para que ele mesmo, na pessoa dele, ele tenha esse ponto de partida. A minha renovação do novo homem é a partir de Cristo, em Cristo. Amém? Então, todos nós, como a igreja do século XXI, agora em Cristo, somente renovado, nós precisamos buscar, no contexto da palavra, o que a Bíblia nos ensina sobre essa renovação da mente para a nossa vida. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, não precisa abrir. Se você quiser anota, para depois você buscar casa, porque senão não vai ser possível a leitura de todos esses interesses que eu quero compartilhar com a igreja.
1 Coríntios 7 fala sobre casamento. Agora, para nós, os casados, a Bíblia nos traz um modelo de casamento, que não é o modelo que nós estávamos antes. Agora, no casamento, nós temos um novo modelo. A palavra de Deus nos apresenta. Jesus fala sobre casamento. Então, nós temos que aprender com Jesus, aprender um pouco com Paulo. 1 Coríntios, capítulo 11, fala sobre as mulheres na igreja. Hoje é muito discutido esse capítulo, em que Paulo ele coloca algumas questões que eu vejo também pelo contexto da época. A mulher não pode falar, ela tem que cobrir a cabeça, mas ela não pode nem raspar o cabelo. Mas eu vejo que ele escreve algumas coisas dentro do contexto da época. Mas se você ler o capítulo 11, o versículo 1 ao 4, tem uma palavra muito poderosa para as mulheres. É importante buscar esses capítulos, esses endereços que nos traz fortalecimento, que nos edifica muito mais. 1 Coríntios 12, eu gosto muito desse capítulo, ele fala sobre os dons do Espírito. E ele começa o capítulo 12 dizendo assim: irmãos, que vocês não sejam desinformados. Ou, tem uma outra versão, ele fala assim, que vocês ele não usa descrente, ele usa desapercebido. Que vocês não sejam desapercebidos. Então, Paulo fala muito ilustrativamente sobre os dons do Espírito. Nós precisamos buscar os dons do Espírito. Ele diz assim, nós precisamos buscar os dons do Espírito com zelo. Ele fala claramente que nós precisamos buscar. E existe ali uma categoria de 9 dons. Nós precisamos buscar os dons do Espírito. Mas, essa renovação, ela precisa estar muito clara dentro de cada um de nós, para que você possa progredir na fé do Espírito. Amém? Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra para Colossenses. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, nos versículos que eu quero ler, eu já até adiantei aqui na pregação, Colossenses 3, 19. O texto, não, desculpe, não, 3, 19. Colossenses 3, capítulo 1, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Nessa Bíblia que eu estou aqui hoje, na versão dela, diz assim: nós devemos buscar as coisas lá do alto. Amém? Então, Paulo escreve assim: ó, portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, que não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com a glória dele. Amém? Então, Paulo nos exorta, nos ensina que nós precisamos buscar as coisas lá do alto. Nós precisamos buscar, mas buscar muito, com alegria, com afinco, com disposição, oração, jejum. Nós precisamos entender. Muitas das vezes, nós precisamos até mudar círculo de amigos. Vou dar mais um testemunho bem rápido. Quando eu me converti, eu tinha um grupo no celular, no WhatsApp, um grupo de amigos no WhatsApp. Eu já estava nesse grupo há muitos anos. Eu não ligava para nada que era postado lá. Nada mesmo. Até que eu me converti.
Um dia, na igreja que eu congrego, eu ministrei, levantei a mão, aceitei Jesus, tive consciência que eu precisava e preciso ainda até hoje. Aquele grupo do WhatsApp, ele começou a me incomodar. As conversas, as postagens, por quê? Eu já não cabia ali. Aquilo eu já não participava mais, eu não tinha mais alegria naquilo. Mas tudo isso, irmão, por quê? Porque a minha mente mudou. Agora, eu ia para a igreja, eu tinha pouca leitura bíblica, mas tinha, eu participava das reuniões semanais, que nós chamamos de célula, eu participava do encontro de homens, eu participava dos cultos, e ficava ali com os irmãos, outra conversa, outro movimento, era outro tudo na minha vida. Eu não vim de uma família cristã, eu já compartilhei isso aqui, em outras oportunidades. Então, ali na igreja, agora, usando a expressão de Paulo, em Cristo, aquelas questões do WhatsApp me incomodavam. Mas eu gostava das pessoas, mas eu estava pensando que eu vou ter que sair. Não dá para continuar. Não dá para continuar, eu vou ter que sair. Aí um dia não foi fácil, porque eu estava muito preso naquilo, muito pelas pessoas. Aí um dia eu tomei coragem de sair do grupo. Um dia de noite. Saí do grupo. Cliquei lá, saí do grupo. E quem faz? No outro dia, quando eu pego o celular, não deu no grupo de novo. Eu saí do grupo, eles me adicionaram de novo no grupo. Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu. Aí teve um abençoado que me chamou no privado e falou assim, por que você saiu? Aí eu pensei comigo, assim, eu vou falar pra ele, vai pra igreja e tal. Sabe assim, aquele medo, às vezes, ainda de ser criticado. Muito bom, convertido. Eu falei, saí porque a minha esposa pega o celular, a minha filha pega o celular, e aí ela vê as coisas que falavam, vocês fazem muita coisa e tal. Então eu inventei assim, mais um pra ele. Não, você é nosso, que vai sair nada, não sei o que ele dá, falou, deixou no grupo. Fiquei mais uns dias no grupo, saí do grupo de novo, e colocaram de novo. Saí do grupo de novo, colocaram de novo. Saí do grupo de novo, colocaram de novo. Eu falei assim, não tem jeito. Na minha cabeça, não dava. Eu pensei, não vou sair, não vou conseguir sair. Fiquei no grupo. Um dia estou na igreja, participando do culto, o pastor fala assim, nós vamos fazer um ato profético. O que vocês não querem? Vocês precisam se libertar de coisas que vocês estão carregando muito tempo. Na minha cabeça veio um grupo. Um grupo, tem que sair desse grupo. Porque nós só sai bobagem, só posto bobagem. Fala de coisa que não. Um monte de homem que não tem Jesus, não sai com essa boca. Falei assim, não. Aí eu coloquei um papel, porque o pastor falou que era lado profético, lá coloquei um papel e colocou lá no cestinho, ele falou, vocês coloquem os pedidos aqui que nós vamos queimar. Eu fui lá e coloquei. Na minha cabeça, eu pensei, agora vai resolver. Mas não conseguia sair do grupo, fui orar. A estratégia para nós é a oração. Fui orar. Cheguei diante de Deus com a minha cara preta e disse, Senhor, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais esse grupo. Eu gosto das pessoas, mas eu não aguento mais o grupo. Eu já não me contento mais, eu já não me alegro mais. Eu não sei mais o que eu faço. Naquele dia, Deus colocou no meu coração que eu deveria falar uma pessoa específica no grupo. Aí eu pensei, mas ele nem é cristão. Deus falou, fala com ele. Aí eu fui e conversei com ele. No particular, mas para ele eu falei a verdade. Meu irmão, eu comecei um relacionamento com Jesus. Eu estou indo para a igreja. Eu já saí do grupo algumas vezes, você viu. E toda vez que eu saio, eles me falam. Aí ele colocou uma carinha de choro assim e falou assim, glória a Deus. Um dia eu vou fazer isso também. A minha mãe é crente. Minha mãe é do Universal. Eu nem sabia que ela não vira Universal. Ou seja, ele conhecia a palavra. Ele já tinha um certo temor, mas vivia na cidade de Casanado. E Deus colocou no meu coração, fala com ele. Eu conversei com ele, ele colocou no grupo. Irmão, o Franco saiu para a igreja. Ele já saiu do grupo algumas vezes. Nós colocamos ele de novo. Mas agora eu vou remover ele. Eu não quero que ninguém me coloque. Ele me removeu do grupo. Eu não precisei mais sair. E toda vez que eu saí, eu me colocava de novo. Agora eu não precisei mais sair do grupo. Eles me tiraram do grupo. Hoje, esse rapaz está convertido. O frequenta a Peniel também. Na Peniel também. Entregou a vida para Jesus, está na Peniel, começou caminhando com Cristo lá na Peniel do Branco, agora está na Peniel da Vila Margarida, porque ele se mudou
da Vila Margarida, está na opinião. Então, irmãos, a renovação, nós precisamos entender aquilo que não cabe mais para nós. Paulo diz assim, que tudo nos é lícito. Aí ele foi uma vírgula, mas nem tudo nos convém. Nós precisamos absorver essas palavras, esconder no nosso coração e saber aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos. O que agrada o Senhor? O que agrada a Deus? Isso agrada a Deus, então eu vou fazer isso. Isso tem que ser o nosso principal. Isso tem que ser a nossa dinâmica, o nosso norte. Aquilo que nós queremos para nós, para que nós possamos realmente crescer espiritualmente, para que nós possamos crescer na fé, dar bom testemunho. Porque quando nós estudamos a palavra, eu estou caminhando no final, tem o movimento que Deus faz na Bíblia inteira, que é a explosão de fé, que é a palavra somada ao Espírito. Quando nós lemos Gênesis, lá no capítulo 1, não precisa abrir, é um texto muito conhecido, diz assim: Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Quando nós lemos esse texto, que a palavra diz muito claro para nós, que Deus se movia sobre as águas. Em outra versão, diz assim, que o Espírito de Deus pairava. Ele não tocava. Mas quando Deus deu um comando pela sua voz, haja luz, houve um encontro do Espírito mais a palavra. É esse contexto que eu estou falando para a igreja. Hoje nós temos o Espírito, nós temos a palavra. Quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, somado ao Espírito que já está em nós, há essa explosão. É isso que nós precisamos entender. A Bíblia todinha nos ensina exatamente esse contexto aqui, essa é a equação. Nós precisamos tomar posse disso na nossa vida e renovar a nossa vida. Senhor, renova a minha mente. Renova a minha mente. Eu não quero mais isso. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu gosto disso. Eu aprendi a gostar, porque os meus pais me ensinaram. Eu amo os meus pais. Mas hoje o que me importa é fazer a tua vontade, é me alegrar no Senhor. Eu quero fazer aquilo que te agrada. O que te agrada, Senhor? É isso que eu quero fazer isso. Me ajuda. Me ajuda. E nós vamos começar a ver uma produção da parte de Deus. Deus vai mover em nós, através de nós, vai mover pessoas para nos ajudar, para que nós possamos atingir o nível que Ele quer. Amém? Eu quero terminar com uma oração. Quero convidar a igreja para a gente terminar em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e nós vamos terminar com uma oração. Amém?